Olá pessoal, recentemente eu comecei a mostrar aqui o grande almanaque Disney da editora Culturama. Eu fiz o primeiro vídeo mostrando da edição número 1 até a edição número 6. Eu fiz uma breve introdução sobre o surgimento desse almanaque, que foi uma substituição pela Culturama do que vinha sendo publicado pela editora Abril. Aqui a gente vai ter uma qualidade espetacular, tanto gráfica quanto de conteúdo. O padrão sempre 196 páginas, contando as capas. As 6 primeiras edições eu mostrei, que elas formam aqui esse desenho. Eu fiz um review, mostrando o sumário com todas as historinhas publicadas, todas inéditas. Aqui a gente tem apenas conteúdo inédito. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link, se alguém tiver interesse que não assistiu ainda, a edição número 1 até a número 6, as historinhas existentes nessas edições. E eu vou estar concentrando agora da edição número 7 até a edição número 12. A gente tem também, novamente, mais um desenho com os personagens Disney na lombada. A lombada sempre mantendo esse padrão amarelo, de lombada. E aqui o segundo desenho da 7 até a edição número 12. E a partir da edição número 13 até a edição atual não existe mais esses desenhos na lombada. A editora Culturama ela aboliu isso e agora a gente tem uma lombada com cores fixas. Mas o padrão de qualidade ele mantém-se o mesmo. Então eu vou começar a mostrar aqui as historinhas da edição número 7 até a edição número 12 desse gibi o grande almanaque Disney, que é, na minha opinião, o melhor material lançado pela editora Culturama. Começando aqui pelo número 7, volume 7. Eu vou estar mostrando aqui o resuminho, que vem atrás das edições. Eu não vou ler. Aí, assim, quem tiver interesse, dá um pause. Eu acredito que vai conseguir ler, principalmente se for no computador. Essa aqui é a edição número 7. Essa edição número 7, ela é de janeiro de 2021. O sumário da edição, que é o que interessa mais aqui pra gente. Aqui também vai ser um gibi somente com historinhas inéditas. A Grande Façanha de Cornélio Patos é uma historinha antiga, de 88, e estava inédita até hoje, uma historinha excelente. Aí depois a gente tem o Arquivos Disney, que são textos pelo pessoal do Planeta Gibi, textos explicativos, do Edenilson e do Rivaldo, aqui falando sobre o Cornélio Patos, que tem relação com a historinha anterior. A Paz do Campo, que é uma historinha do Ganzolino, com um grande desenhista, o Giorgio Cavazzano, também inédita no Brasil. Excêntrica Tia Nena, é uma historinha da Clarabella, uma nova tia surgindo aqui nos gibis Disney, também inédita. Aí depois a gente vai ter também um texto explicativo sobre essa tia Nena. Pergaminho da Persuasão, também inédita no Brasil, uma história mais recente, 2020. Depois Caipira Apaixonado, 2018, inédita, historinha italiana com o Urtigão. E a última historinha, As Cores da Ciência, também inédita no Brasil. Assim, vocês perceberam que aqui predominou 100% historinhas italianas e inéditas. A primeira história, A Grande Façanha de Cornélio Patos, é uma historinha muito legal, de 88. Sinceramente, eu não sei como essa historinha ela permaneceu inédita até hoje. É muito legal essa historinha. Eu vou tentar não mostrar as últimas páginas para evitar spoiler para quem quiser ler. Aí depois a gente vai ter aqui... eu deixei umas fitinhas para tentar pular direto para a historinha seguinte. O arquivo, Disney, o texto que eu falei sobre o Cornélio Patos, imagens antigas, do Cornélio, muito legal. Aí depois a outra historinha, A Paz do Campo com o Ganzolino, uma historinha também legal. Aí depois a gente vai ter a Clarabella, a Excêntrica Tia Nena. No caso aqui foi um novo personagem que está surgindo aqui. E depois vai ter o textinho explicando essa nova tia entre as tias Disney.
Aí vem explicando aqui sobre a tia Nena. Depois outra historinha, o Pergaminho da Persuasão. Aqui já é uma historinha com a manga patológica, com tio Patinhas. Muito legal também. Vocês vão ver que eu vou repetir toda hora que a historinha é legal. Mas é porque realmente a seleção de historinhas desse grande almanaque Disney é espetacular. Ortigão, outro personagem que eu adoro, Ortigão. Apesar que aqui a gente tem as historinhas mais recentes, europeias. Com esse colorido, não é o verde, né, tradicional que todo mundo conheceu, o Ortigão, lá na década de 80, 90. Depois eu tenho que trazer, mostrar, ainda não mostrei nada do Ortigão, eu tenho a coleção completa, qualquer hora eu vou mostrar a coleção completa do Ortigão aqui. E a última historinha, Mocinhas Vitorianas, no caso a Minnie, mais uma historinha com vários personagens, e que encerra aqui a edição número 7 do Grande Almanaque Disney. A edição número 8 agora. A edição número 8, eu acho engraçado que é a capa que eu menos gosto até então. Eu achei essa capa, não gostei dessa capa da edição número 8, mas dessa seleção aqui, desses 6 gibis, é o melhor gibi, a melhor seleção de historinhas da edição, é a edição número 8. A seleção de historinhas aqui para mim foi espetacular. Quem quiser tentar ler aqui, a edição número 8 ela é de março de 2021. E vamos lá para o sumário. A Sombra do Dragão, novamente o Mickey vai estar assim, sendo o personagem principal na abertura de uma historinha aqui do Grande Almanaque Disney. Donaldetto e a Transição de um Gênio. Mais uma historinha de época, muito legal, eu adoro essas histórias de época. Os Diamantes de Pacíficos, aqui é uma historinha com a Rainha Regina. Depois tem o Arquivos Disney, que é um arquivo sobre essa Rainha Regina. Ação contra Coação. Aí depois o Pequeno Grande Show. Esse Pequeno Grande Show aqui, eu acho que esse gibi poderia ter ficado espetacular se tivesse utilizado a imagem dessa historinha, o Pequeno Grande Show, na capa. Por quê? Porque aqui finalmente o Grande Almanaque Disney começa a trazer historinhas de personagens Disney fora do universo dos patos e dos ratos. No caso aqui é uma historinha de 1957 do grande desenhista Al Hubbard, que estava inédita no Brasil até hoje. Aqui é uma historinha com o Grilo Falante. Depois, o Grandes Mestres Disney, né, vão contar um texto sobre esse desenhista. E depois uma última historinha encerrando. Todo o conteúdo aqui é inédito. Então vamos lá, essa primeira historinha, né, com o Mickey, né, também uma historinha de época no caso aqui não, né? Uma historinha mais medieval, mais fantasiosa, mas ela não deixa de ser espetacular com todas essas características de ser uma historinha de época. Aí depois a gente vai ter a segunda, que eu adoro essa segunda historinha, ela é muito legal, com o Donaldetto. Essas histórias do Pato Donald, lá nesse período assim, parece bem na Idade Média mesmo, são muito legais, tem várias histórias do Donald nesse estilo, e assim, todas são espetaculares. Aí depois a gente vai ter com a Rainha Regina, que teve, né, algumas publicações recentes também em versão capa dura, luxuosa. Eu sinceramente não lembro se foi no final do período da Abril ou se já foi com a Panini. Eu até tenho aqui essas edições e sinceramente eu ainda nem li, tá lacrado. Aqui o Arquivos Disney com a Regina, explicando, né, esse personagem. É muito legal essas informações que eles trazem. Aí aqui tem um epílogo, né, da próxima historinha, que é uma historinha estrelada pelo Zezinho e o Professor Pardal. E depois a penúltima historinha, essa que eu falei, do Grilo Falante, que era, tá vendo, do Al Hubbard, que de 1957, quase 70 anos
da publicação dessa historinha e inédita no Brasil. E ela merecia ser a capa dessa edição aqui. Os Mestres Disney. Tá vendo aqui? Vai mostrar o Peninha, o Urtigão, muita gente legal desse desenhista, né? Que esse arquivo é sobre o Al Hurtbut, que faleceu em 1984, nasceu em 1913. Meu avô nasceu em 1911. E a última historinha, uma historinha do Mickey. Essa aqui é a edição número 8. A edição número 9, mais uma vez, o Mickey aqui encabeçando. Vou mostrar aqui, né, quem tem essa curiosidade de ler. A edição número 9, essa edição, ela é de maio de 2021. Sumário, aí assim na rede de Mr. Vertigo, inédita, Usotecas inédita, assim, inédita e tudo inédito. Então, até a edição número 9, desde a edição número 1, todas as historinhas são inéditas. Então, essa daqui, né, com o Mickey, mais uma vez o Mickey. Aí depois a gente tem aqui com o Guinho, Zezinho e Luizinho, os Otecas. O Comissário Joca, uma historinha com o Comissário Joca. Aqui a gente vai ter mais Urtigão, mais uma historinha com o Urtigão. Deixa eu ver a aparência do Urtigão nesse gibi. É a mesma coisa, né? Se vê que é uma historinha italiana. Mais Clarabella e a Tia Nena, né? Que a gente acabou de passar aqui, né? Apresentando a Tia Nena. E aqui ela volta. E a gente vai ter aqui outro personagem, assim, que era bem legal lá, mais secundário, que é o Colimério, né? Que tava sempre lá no sítio da vovó Donalda e tal, mas antigamente tinha historinhas também apenas dele. E aqui o Colimério e o Pato Donald, eles estrelam essa HQ. E aqui os 70 anos do Colimério, arquivos Disney, mostrando, tá vendo? Tem todos alguns desenhos mais antigos, contando toda a história. No caso aqui é curto, né? A criação do Colimério. E a última historinha com o Peninha. E aqui foi a edição número 9. Agora vamos para a edição número 10. A edição número 10, se alguém tiver e puder assim, colocar nos comentários, porque eu não sei se o defeito foi só na minha, um erro de impressão, ou se saiu em todas as edições. Porque todos os Almanac Disney, Grande Almanac Disney, vinha em cima Disney, volume 1, 2, 3, 4, e foi sempre mostrando volume, só que apenas a edição 10 veio em branco. Eu não sei se tem apenas aqui na lombada, mas não tem aqui mostrando que é a edição número 10. Eu não sei se é um erro apenas desse exemplar meu, de uma tiragem mais curta, ou se foi de toda a edição número 10. A edição número 10 ela é de julho de 2021. Os Enigmáticos Dias Imperfeitos, inédita. A Entrevista Defasada, aqui ela é uma republicação de 2021, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Aí tá um texto do Paulo Máfia, né, explicando essa historinha anterior. Aí depois Arquivos Disney, tá? Aí depois vem mais historinhas inéditas. Aí assim, os roteiro, desenhista, né, quem tiver a curiosidade. Por que essa aqui é uma republicação? Porque aqui, até agora, até a edição número 10, na verdade, assim, eu já vou falar de uma vez, que o vídeo já está ficando longo, até a edição número 12, que é o que eu estou mostrando aqui, todas as historinhas, elas são inéditas. São
12 gibis com 196 páginas, ou seja, a gente vai ter mais de 2.000 páginas de quadrinhos, e teve apenas essa historinha aqui, que é da página 43 até a 52, 10 páginas de republicação. Por que essa historinha, que é uma historinha recente, foi republicada? Porque aqui foi lá na época que estava saindo as historinhas, a editora Culturama estava criando historinhas do Zé Carioca. Mas por que não tem Zé Carioca até agora? Porque não existe nada inédito do Zé Carioca. Faz muito tempo. As publicações lá da editora Abril, nos últimos anos, por muito tempo, foram apenas republicações de historinhas. O meu gato está miando, acho que ele está com fome. Chegou aqui. Então, não tem esse conteúdo inédito. E a editora Culturama começou a produzir, igual que a Abril fazia antigamente, historinhas do Zé Carioca. Só que, logicamente, é uma produção muito mais assim, limitada do que era no passado, né? Não são tantas historinhas assim. E que vinha sempre saindo no Aventuras Disney, no gibi regular mensal Aventuras Disney. E aqui eles republicaram uma dessas historinhas que saiu no Aventuras Disney, só que com o texto também aqui do Paulo Mafia. Então, por isso que teve apenas essa republicação. Então, aqui é a primeira historinha, Mickey, devia chamar o Grande Almanaque do Mickey, porque o Mickey vai dominando tudo aqui. Quase sempre ele está começando. Aí depois a outra historinha, essa que eu acabei de comentar, né? A republicação, uma historinha recente do Zé Carioca. Tá vendo? Muito legal. Finalmente eles voltando a produzir historinhas do Zé Carioca. Inclusive tem a participação do Peninha, do Urtigão. Olha o Urtigão aqui com o chapéu dele verde, já é o Urtigão nosso clássico que a gente conhece. Porque é uma historinha brasileira. Aqui o Paulo Mafia, né? Que é o texto, né, do Paulo Mafia, mas que ele está entrevistando, né, o Carlos Edgar Herrero, que foi quem desenhou essa historinha. Aí vem algumas capas, algumas curiosidades desse artista. Aí depois a outra historinha, Tio Patinhas, Identidade Perdida. O traço também é inconfundível, né? Só de bater aqui, acho que eu não destaquei lá na frente, né? Mas a gente percebe, igual o Dom Rosa, que tem o traço inconfundível, o Barques, é que a gente bate o olho, a gente já sabe que é o dinamarquês Marco Rota no desenho. Assim, que é um excelente desenhista, tem várias histórias que ele também faz o roteiro, e aqui só de bater o olho, Marco Rota. A outra historinha aqui, uma historinha com o assustador Pato Negro, Guinho, Zezinho e Luizinho. Depois a gente vai ter, eu desmarquei a última historinha, uma historinha com o Gastão e o Super Pato, e depois a última... Gastão, e a última é do Tio Patinhas, o duelo itinerante. Essa aqui é a última historinha do volume número 10. O volume número 11 é que finalmente a gente tem também a Maga Patológica estrelando a capa, né? Chega de Pato Donald, Mickey, e aqui a gente tem a Maga Patológica. Edição número 11, A Dama do Vesúvio. Essa edição ela é de setembro de 2021. Aqui a gente percebe que tem uma regularidade já constante na publicação, o que não aconteceu nas primeiras edições que eu mostrei no vídeo anterior. A Fúria dos Elementos, do Jorge Cavazano, inédita, de 99, antiga também, inédita até hoje. Aí depois vem o Arquivos Disney com a Maga Patológica. Aí depois mais uma historinha inédita. E depois também outra historinha inédita e por aí vai. Somente historinhas inéditas. Então vamos lá, essa daqui é a primeira, né? A Fúria dos Elementos. Também é uma historinha muito legal. Finalmente, não, assim, saindo um Mickey da primeira historinha.
A gente vai ter aqui o Arquivos Disney com a manga patológica, em busca da número 1. Esse aqui é um arquivo Disney bem grandão, com muitas informações. Tem muita informação aqui da manga patológica. Muitas cenas, muitos quadrinhos clássicos de histórias super famosas. E assim, e essas informações que o grande almanaque Disney traz, elas fazem muita diferença. Porque tem muita coisa que a gente não acha na internet. Olha aqui uma galeria de capas com a manga patológica. Muito legal isso. Inclusive tem algumas edições aqui que eu tenho. Aqui também mais uma historinha da Clarabella e a Tia Nena. Eu mostrei lá atrás, né? Tem até aquele arquivo lá com a explicação, porque a Tia Nena ela meio que passou a ser constante aqui no almanaque Disney. Aqui a gente vai ter mais uma historinha com um epílogo, para depois vir a historinha com o Donald. Também bem legal aqui o Donald. Uma historinha, quem gosta de carros, é uma historinha com carros. Aqui uma caçada ao Super Pato com o Tio Patinhas. E depois a última historinha desse gibi, uma historinha do Mickey. E terminou a edição número 11. Vamos para a última edição do vídeo de hoje, que eu queria não ficar longo, mas é impossível o vídeo não ficar longo. Edição número 12, O País dos Metralhas. Edição novembro de 2021. Essa aqui são várias historinhas mais curtas, tá vendo? Não vou nem ler, vou só mostrar. Todas inéditas. E assim, a maioria na Itália, tirando alguma coisa aqui do Carlos Mota, o resto é tudo italiano. Historinha com os metralhas. Esse aqui são quadrinhos menores, tá vendo? Mais texto. Esse é um pouco diferente o trabalho desse roteirista e do desenhista. Às vezes até o Dom Rosa também ele enchia com bastante assim, texto, né, nos quadrinhos dele. E é interessante esse daqui. Eu sinceramente não conhecia esse roteirista e esse desenhista. Que esse eu não faço nem ideia quem seja, sinceramente. Aí aqui vem uma informação, um arquivo Disney, né, com os irmãos Metralha. Aí aqui a gente vai ter uma série, assim, porque tem muitas historinhas, mas é porque é uma série de historinhas com o Guinho, Zezinho e Luizinho. Assim, vai ter essa historinha, vai ter essa historinha. Peraí. Essa aqui é a primeira, aí depois vai ter essa segunda, depois vai ter uma terceira, tudo com os três. Deixa eu ver se tem mais uma. Não. E tem mais uma, tá vendo? Com o Luizinho. Então, assim, uma sequência de historinhas com os três. Aí aqui a última historinha do gibi, Manga Patológica, a colheita. Deixa eu ver, não é a última não. Ainda tem o Carlos Mota, Grandes Mestres Disney. E aqui uma historinha de Natal que encerra o gibi. Bom, é isso, o vídeo já ficou longo demais. Até eu tô cansado aqui. Então até agora eu passei os 12 primeiros gibis do Grande Almanaque Disney.